Boa noite, vamos orar? Dar início ao nosso estudo, ou melhor, dar continuidade ao nosso estudo. Se alguém está sem apostila aí, levanta a mãozinha, nós vamos providenciar. Avisa a Camila lá. Pai, nós queremos orar e queremos agradecer, bendizer o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de podermos estudar um pouco mais da Tua palavra, de podermos crescer no entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração, que a Tua palavra penetre no nosso coração e que a gente possa absorver a revelação do Senhor em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos estudando sobre disciplinas espirituais. Estudamos semana passada, na terça-feira. Começamos a falar sobre as disciplinas espirituais, porta do livramento. Falamos sobre a escravidão de hábitos arraigados. E hoje nós vamos dar continuidade sobre disciplinas espirituais abrem a porta. Então é importante nós entendermos que a disciplina, e principalmente as disciplinas, porque quando fala disciplina é para tudo na vida, mas principalmente quando você fala das disciplinas espirituais, porque, vou dar um exemplo para vocês, questão de libertação. Uma pessoa chega na igreja, está possessa, endemoniada, aí você chega, ora e expulsa o demônio da pessoa. Qual que é a regra básica da libertação? Você expulsa o demônio em nome de Jesus e ele sai. Mas permanecer livre é uma postura pessoal de cada um. Se a pessoa não mudar o hábito, se ela não mudar de postura e de atitude, o que é que vai acontecer? O que é que a Bíblia diz? Que o inimigo sai, procura, se ele não encontrar, ele volta. Então é importante nós entendermos que, por exemplo, uma pessoa pode ter uma experiência com Deus, mas se não houver disciplina espiritual, aquilo vai se esvair. A disciplina, ela é o arroz com feijão da vida com Deus, é o exercício diário constante da vida com Deus, é o que mantém você, é o que sustenta você, a palavra, a meditação na palavra, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de consagração. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Por que tem muita gente andando na terra procurando profecia, procurando cura, procurando? Por quê? Porque ela mesma não está disposta a exercer, a praticar as disciplinas. E o que é uma disciplina? É uma matéria, é algo em que você precisa conhecer, entender e praticar. Então, se você não tem uma vida, por exemplo, eu sempre falo isso para vocês, já ouviram falar, eu oro. Não é difícil orar, irmãos, mas é difícil ter uma vida de oração. Não é difícil jejuar, mas é difícil ter uma vida de jejum. Não é difícil ler a Bíblia, mas é difícil ter disciplina para meditar na palavra todos os dias, para fazer com que a palavra de Deus seja o teu alimento, assim como a comida, o arroz e o feijão. Aí que está a grande questão. É necessário que você entenda isso. As experiências, o crescimento, o amadurecimento, o relacionamento com Deus passa pela prática das disciplinas espirituais. Para você se formar em uma matéria, seja num curso superior, no ensino médio, você tem que passar pelas disciplinas. Cada curso que você faz tem um X, uma carga, uma grade de disciplinas que precisam ser cumpridas. Na vida espiritual é da mesma forma. E quem negligencia isso, não cresce, atrofia. É importante você entender que as disciplinas espirituais
abrem portas. As disciplinas espirituais levam você às experiências extraordinárias e sobrenaturais. As disciplinas, então olha só, ai pastor, eu queria ser arrebatado, ai pastor, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, ai pastor, eu queria dons espirituais, ai pastor, eu queria pregar, cantar, ensinar, eu queria, só que tá, e a questão é, como é que eu construo um alicerce, né? Uma coisa que o meu pai entende bem, o Paulo, o Maurinho, que mexe com trabalho de serviço, construção civil. Como é que você constrói? Onde que você vai construir? Em cima do quê? As experiências, aquilo que você vive com Deus é construído em cima de um alicerce. Alguém vê o alicerce? Não. Mas quem sustenta tudo? O alicerce. Um alicerce mal feito faz o que com o prédio? Faz ruim. Faz trincar e às vezes até cair. Na vida espiritual da mesma forma. As pessoas, elas querem as coisas altas, elas querem as coisas extraordinárias, elas querem experiências extraordinárias. Só que se você não entender que a base, a porta que leva você a essas experiências extraordinárias é o famoso arrozinho com feijão, das coisas que você vai construindo tijolo por tijolo, que você às vezes não vê, não é um negócio que você é instantâneo, você vai ali, quando a Bíblia fala assim, que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, está falando de quê? De um alicerce. Quem se alicerça, suporta, sopra vento, tempestade, transbordam rios, mas a pessoa permanece. No final da história, quem permanece? Quem tem o alicerce mais firme. E é isso que muita gente não entende. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando disso. Medita, 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 todo dia, lê a Bíblia, medita, ora, jejua, toda semana, faz propósito, faz voto. Aí você fala, mas assim não está acontecendo nada. O tempo de Deus não é o nosso. Não é nem questão de tempo. É a questão de você fazer. Eu sempre falo para minha esposa, faz o que tem que ser feito. E é isso que muita gente não entende. Aonde que o exercício da piedade, das disciplinas espirituais vão me levar? Eu me converti em 93. Em 2004 eu tive uma experiência de arrebatamento. Naquele dia, eu não acordei naquele dia, porque eu tive esse arrebatamento, foi final da noite, início da madrugada. Naquela manhã, eu não acordei assim, e Deus falou assim, olha, hoje eu vou vir aqui, vou arrebatar você, o anjo do Senhor vai vir, vai te pegar, vai te levar até o terceiro céus. Foi assim? Não. Eu levantei, passei aquele dia, e no final da tarde eu estava em casa, não tinha culto, já era pastor, e eu li a Bíblia, orei, chorei bastante na presença de Deus, não sei quanto tempo, e já era quase meia-noite, falei, bom, vou deitar. Peguei um copo de leite, não me lembro como fosse hoje. Deus não podia ter me arrebatado lá naquela hora que eu estava na sala de joelhos orando? Não, acabou a oração, aí eu fui na cozinha, fui no banheiro, lavei o rosto, suei o nariz, aí eu peguei, fui na cozinha, peguei um copo de leite, coloquei no criado mudo do meu quarto, arrumei meus travesseiros, liguei a televisão, porque eu tinha uma televisão naquela época no meu quarto, estava passando o Jô Soares, eu lembro disso. Na hora que eu deitei, que eu me ajeitei para poder assistir um pouco de televisão, para tomar um pouco de leite, para esperar o meu sono, disciplinas espirituais abrem portas. E aí as pessoas não entendem que é um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho, que você não vê, mas que vai te dando estrutura, 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 e que vai fazer você chegar a um patamar aonde
coisas extraordinárias acontecem. Então, quando nós perdemos a esperança de obter a transformação interior, mediante as forças humanas, da vontade e da determinação, abrimos-nos para uma maravilhosa e nova realização. A justiça interior é um dom de Deus, que deve ser graciosamente recebido. A imperiosa necessidade de mudança dentro de nós é a obra de Deus e não nossa. Quando a Bíblia diz em Filipenses assim: aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra é o quê? É o que você faz para Deus? É aquilo que você realiza para Deus? A obra de Deus é Ele formando o caráter de Cristo em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado corrompeu a imagem de Deus em nós, a imagem de Cristo. E a obra de Deus é levar você de volta ao caráter de Cristo. Quando você lê lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, quando a Bíblia fala assim: até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como foi Cristo Jesus, Deus estava falando do quê? Do caráter. Chegar à estatura do varão perfeito. Que estatura? Estatura do quê? Da altura. Jesus tinha aproximadamente 1,80m, 1,85m. Deus estava falando de nós crescermos e chegarmos à estatura. Do que Deus estava falando? Conhecimento. Caráter cristão. Ter as mesmas características de Cristo. E é isso que as pessoas não entendem. Mas como é que eu vou chegar nisso? A minha vida, as minhas disciplinas espirituais vão permitir que o Espírito de Deus, a graça de Deus, opere em mim, dentro de mim, e comece um processo de aperfeiçoamento. Por isso que nós chamamos de perfeição cristã, inteira santificação. O Espírito Santo vai completar a obra que começou no dia que você aceitou a Cristo, no dia que você entregou a sua vida para o Senhor, que Deus foi arrancando de nós o pecado, arrancando de nós as mazelas, e aí vai transformando e vai transformar até o fim. Entende isso? Então, é preciso que haja um trabalho interno, real e interno, e só Deus pode operar a partir do interior. Quem é que vai entrar no interior? A Bíblia diz que nós vemos o quê? O exterior. E Deus? O homem interior, o homem interno. E aí que está, e isso tem que ser mudado. Todos nós, eu e você, todos nós temos que entender que o trabalho de Deus é aperfeiçoar, porque disse Jesus: o Espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento, e permitir que Deus imprima em nós o caráter dele. Mas a gente precisa entender como que isso vai acontecer. Porque às vezes as pessoas elas querem o resultado. Pastor, põe a mão na minha cabeça. Pastor, unge eu com óleo. Pastor, profetiza na minha vida. Tá bom. Você pode até ter uma experiência que nem nós vivemos aí antes da pandemia, aqueles dias de oração, que nós fizemos aquele propósito, batismo com o Espírito Santo, unção. Teve gente que ficou cheia de Deus, não sei quantos dias. O outro teve experiência, viu anjo. Teve gente que marchou, bateu continência. Vocês viram, quem estava aqui viu. Aí acabou o evento, passou o vapor, o cheiro, aí daqui a pouco. Mas pastor, como é que a gente se mantém? Disciplinas espirituais. Se você não entender isso, você para de crescer, para de ser aperfeiçoado, para de ser trabalhado, e aí você vai ficar estagnado e não vai crescer espiritualmente. Quando a Bíblia fala assim,
que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois quando me tornei homem, Deus não está falando de estatura e de idade cronológica, Deus está falando da sua idade espiritual. Todos nós fomos recém-nascidos espirituais, crianças espirituais, depois nós ficamos juniores espirituais, depois ficamos adolescentes espirituais, depois ficamos jovens espirituais, depois nos tornamos adultos espirituais, e aí você vai entender o que a Bíblia fala de ancião de dias, as cãs, pessoas experientes, maduras, e não é só na questão da idade, é na questão da vida espiritual, até que você se torne varão. A palavra varão no original quer dizer um homem ou varoa ou varão, homem ou mulher adulto na fé. E nós precisamos entender que é dentro de nós o processo. Então não podemos alcançar ou merecer essa justiça do reino de Deus. Ela é uma graça que é concedida. Como eu preguei domingo na ceia, Deus veio, se fez homem, viveu como homem. No lugar do juízo ele entregou misericórdia, ofereceu o sangue dele. Então nós somos salvos? Não. Nós temos um meio pelo qual possamos alcançar a salvação, mas nós não somos salvos pelo sangue ou pela cruz. Nós somos salvos quando, pastor? Quando você aceita o sacrifício que permite você ser mudado e transformado. Aí você lembra do segundo bode? Aí tem que pôr a mão na cabeça, confessar e levar para longe. Então é arrependimento, confissão, abandono, mudança constante, permanente, que só vai terminar no dia que você receber um corpo glorificado. Então na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo esforça-se a fim de demonstrar que a justiça é um dom de Deus, como nós vimos na coisa justiça, justificação. Quando você olha para a cruz e entende que a morte de Jesus era sua, os teus pecados são lançados sobre ele, e a justiça dele vem sobre você, e você se torna justificado por causa do sacrifício de Jesus. Então a justiça de Deus, a graça de Deus, são dons, são favores que nós não merecemos. Ele emprega o termo 35 vezes na epístola de Romanos, e cada vez que o emprega, o fala com êxito, pelo fato de que a justiça não é atingida, nem atingível mediante esforço humano. O que eu falei para vocês no domingo? Você não é salvo porque você é bonzinho, porque você é legalzinho, porque você paga todas as suas continhas, ou porque você tem... Não, você não é salvo por nada disso. Você não é salvo porque você faz caridade, você não é salvo porque você ajuda as pessoas, você não é salvo porque... Não, ninguém vai ser salvo por obras, ninguém vai ser salvo por reencarnação, ninguém vai ser salvo em purgatório, ninguém vai ser salvo por bondade ou ajuda, assistencialismo. Você não vai ser salvo porque você dá seu dízimo, porque você dá sua oferta, porque você ajuda as pessoas. Tire do seu coração, você não compra a tua salvação. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus, e isso não vem de você, é um dom de Deus. Então qual que é a minha parte nisso? Aceitar, crer. Aí você vem, porque quando eu falo aceitar, significa crer, se arrepender, se converter, ser justificado, ser regenerado, ser adotado, ser santificado, ser glorificado. A salvação não é assim, aceitei Jesus, então está solto. Não. É um processo. Há coisas que são atos, mas tem coisa que você vai ter que entender que perseverança é uma doutrina, é uma disciplina espiritual. Perseverar. O que a Bíblia fala sobre perseverança e sobre determinação? Persevere, não desista. Ninguém vai ser salvo por esforço humano, irmãos. Não há salvação. A Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada.
Você precisa entender que você só é salvo pelo sacrifício de Jesus quando você crê e o aceita. Uma das mais claras afirmações é Romanos 5,17, que diz: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E esse ensino, evidentemente, não se encontra só em Romanos, mas na Bíblia toda, e se apresenta como uma das pedras angulares da fé cristã. Por isso que não há salvação sem Cristo. Não, cada um tem a sua religião. Meu irmão, você pode ter 1000 religiões, mas ninguém vai chegar ao céu sem Cristo. Por quê, pastor? Porque é o sacrifício dele, que é o meio da graça, que permite você a ser transformado, mudado. Se os esforços humanos terminam em falência moral, e tendo tentado, sabemos que é assim, você pode se esforçar, irmão, tentar, irmão, tentei ser crente, tentei fazer tudo certo, tentei, pastor, mas eu não consigo mudar. Obviamente, porque você não entendeu que não é por força nem por violência. Então, como é que eu consigo a transformação e a mudança? Por Cristo. Romanos 7 diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque é uma guerra, a minha carne e o meu espírito lutam contra si. Então, como é que eu vou fazer? Graças ao Senhor Jesus, porque pelo sacrifício dele e pelo entendimento que é através dele, pelo Espírito dele, que nós alcançamos misericórdia, mudança e transformação. Não é por força. Maldito é o homem que confia. Tem muita gente que lê esse versículo errado. Maldito é o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que confia no homem. É maldito o homem que confia no homem, em si, e que faz do seu braço a sua força. Bendito é o que confia no Senhor. Por isso você vai entender: quando eu estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se a justiça é um dom gratuito de Deus, conforme a Bíblia declara com clareza, então não é lógico deduzir que devemos esperar que Deus venha e nos transforme. É uma crentaiada hoje que Deus tem que fazer tudo. Eu tinha um amigo muito querido, ele já morreu, Cícero. Um dia ele disse para mim: eu gosto de usar droga, eu quero ser livre das consequências da droga, mas eu não quero ser livre da droga porque eu gosto da droga. Não sei se você entende a diferença. Ele falou para mim: eu gosto do efeito da droga, mas eu sei que as consequências são terríveis e estão me matando. Aí ele disse para mim: se Deus é o Todo-Poderoso, que Ele tire de mim a vontade. Entenderam ou não? Só que eu estou dando um exemplo dele porque isso acontece na vida de um monte de gente. Eu não queria pagar o preço. Sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. Eu quero que Deus tire de mim meu livre-arbítrio. Não quero. Não, eu quero que Deus tire de mim a minha vontade. Também não quero. Por que Deus não tira meu livre-arbítrio? Por que Deus não tira a minha vontade? Por que Deus não vem aqui, pastor, e muda tudo? Não é assim. Não é desse jeito não, querido. Que Deus faça tudo. Por que Deus não transforma? Por que Deus não tira? Por que Deus não tira a minha homossexualidade? Por que Deus não tira de mim a minha prostituição, meu adultério? Por que Deus não tira de mim a minha avareza, a minha ganância? Por que Deus não tira de mim a minha pornografia? Por quê? Porque não é dever dele tirar isso.
O pecado jaz agora, mas cumpre a ti dominá-lo. Está escrito na Bíblia? Gênesis capítulo 4. Deus chegou lá em Caim, falou o que para ele? Caim, o teu desejo será contra ti. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Aí você vai lá para Tiago, muitos anos depois, muitos milênios depois, mas muitos anos depois, Tiago está escrevendo, e ele está dizendo o quê? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. O desejo consumado gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Aonde que está o problema? No seu desejo, que está corrompido. Então, que Deus venha e nos transforme. Não, Jesus veio e arrancou de nós aquilo que nos impedia de nos aproximar na presença de Deus. O que impedia? Isaías 59, 1 e 2. Por um acaso os meus ouvidos estão agravados ou as minhas mãos estão encolhidas para que não possa salvar? O que faz separação entre mim e vós é o pecado, a iniquidade. Mas nós não podíamos tirar o pecado porque não estava em nós a força para isso. Jesus veio, morre e ele gera um meio aonde o pecado pode ser arrancado. Cabe a você fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Aceitar, receber, me arrepender. Porque, por estranho que pareça, a resposta é não, filho. A análise é correta, o esforço humano é insuficiente. E a justiça é dom de Deus. O que é falha é a conclusão, pois infelizmente existe algo que podemos fazer, que é entender. Por isso que eu falo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Olha o que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Existe mais libertação num culto desse de ensino do que num culto onde o cara está expulsando demônio. Por quê, pastor? Porque se você expulsar o demônio da vida de alguém, e se a pessoa não tiver conhecimento, o demônio volta. E o estado da pessoa fica 7 vezes pior. O que te liberta? Conhecimento. Conhecimento de quê? Intelectual? Não. Conhecimento da doutrina, da revelação da palavra de Deus. Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual como meios de receber a sua graça. Então o que são as disciplinas espirituais? Meios da graça. Meio pelo qual a graça opera. Então quando eu estou meditando na palavra, eu estou abrindo a porta da graça para que a revelação de Cristo entre. Quando eu estou jejuando, eu estou abrindo a porta da graça, é o meio pela qual é a porta de acesso, aonde a graça de Deus opera. Quando eu estou orando, jejuando, meditando, fazendo votos, eu estou abrindo meios para que a graça se manifeste. Infelizmente pouca gente entende isso. É um favor imerecido? Depende de Deus? Depende. Mas como é que eu faço a graça chegar? Como é que eu faço a graça entrar? Como é que eu faço a graça operar? Simplesmente aceitando. As disciplinas permitem nos colocarmos diante de Deus, de sorte que Ele possa transformar-nos. O apóstolo Paulo disse: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. O lavrador não consegue fazer germinar o grão. Consegue?
Mas ele prepara a terra? Sim. Prepara ou não? Não, mas Deus não podia falar, não precisa de nada. Eu vou fazer tudo. Não. Está aqui, ó. O grão. Prepara a terra. Limpa a terra. Cava a terra. Planta a terra. E agora? Sol, chuva e vento comigo. Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro. Quem empurrou a pedra? Foi Jesus? Não. O que ele disse? Tirai a pedra. O que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Quem vai fazer é você. Quem tira a pedra? Você. Quem prepara a terra? Você. Quem ara lá a terra? Você. Quem planta? Quem dá a semente? Deus. Aí você vai para uma outra parábola que Jesus falou. O semeador saiu a semear, caiu sementes à beira do caminho, caiu sementes no meio das pedras, caiu sementes no meio do mato, caiu sementes em boa terra. Então você vai começando a entender qual que é a dinâmica do reino. Então, você precisa entender o que Deus quer e você precisa abrir Apocalipse 3:20. Todo mundo usa esse texto para evangelizar, mas ele não é para perdido. Quando está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é uma palavra para o ímpio, como muitas pessoas usam. Aquela conversa lá é com a igreja. É uma das igrejas de Apocalipse. Não é para ímpio que não conhece Deus, não. Deus está falando é para a igreja. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Então ele lança semente na terra onde as forças naturais assumem o controle e fazem surgir o grão. O mesmo acontece com as disciplinas espirituais. Elas são um meio de semear para o Espírito. As disciplinas são o meio de Deus plantarmos na terra. Elas nos colocam onde Ele possa trabalhar dentro de nós e transformarmos. Sozinhas, as disciplinas espirituais não podem fazer. Elas só podem colocar-nos no lugar aonde algo possa acontecer. Então eu vou orar e vou jejuar e vou ler a Bíblia, porque isso vai fazer. Não. As disciplinas espirituais, elas vão abrir as portas, criar um ambiente, uma situação aonde a graça do Senhor vai te alcançar de uma forma muito mais clara, muito mais limpa. Então elas são os meios da graça de Deus. Deus podia libertar Israel sem Moisés? Podia. Então Moisés, naquele contexto, foi um instrumento de Deus. A graça de Deus operando através dos dons que haviam na vida de Moisés. Aí você vai entender que os dons espirituais que o Senhor te concede são meios da graça para ajudar e abençoar a igreja. Os teus dons, sejam administrativos, sejam de prosperidade, sejam espirituais, sejam de tocar, de cantar, de fazer qualquer coisa, são dons que dons que Deus te dá, por isso chama dom, que Deus usa para que a graça de Deus alcance outras pessoas e a igreja. A justiça interior que buscamos não é algo que seja derramado sobre as nossas cabeças. Deus ordenou as disciplinas da vida espiritual como meios pelos quais somos colocados onde Ele pode nos abençoar. Neste sentido, seria próprio falar do caminho da graça disciplinada. É graça, porque é grátis. Amém? Amém. É disciplinada porque existe algo que nos cabe fazer. A briga entre os arminianos e os calvinistas é essa. Porque os calvinistas defendem que tudo é soberania de Deus e Deus escolhe, e que o homem não tem parte nesse processo. Já quem é arminiano vai defender o quê? Que é soberania de Deus, mas tem a parte do homem de fazer parte deste processo para receber. Não é que ele vai fazer alguma coisa para merecer, é graça, mas você precisa aceitar. Entende?
Uma vez que entendemos com clareza que a graça de Deus é imerecida e imerecível, não tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar mais. E não tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar menos. Você não compra o amor de Deus. Não, eu vou fazer um monte de coisa que Deus vai me amar mais. Não vai, filho. Deus ama você e ponto. Se você estiver em santidade, Ele te ama. Se você estiver no pecado, Ele te ama. Só que tem uma coisa. Não confunda o amor de Deus com o amor do homem. O fato de Deus amar você não tira de Deus a capacidade de ver as coisas que precisam ser mudadas. O amor de Deus é exigente. Ao contrário do que muita gente pensa. Não, Deus ama e Ele aceita. Não, isso aí não é amor. O amor de Deus é exigente. Ele ama você, odeia o pecado, mas Ele não vai aceitar você do jeito. Ele te recebe do jeito que você está, mas você não vai permanecer de qualquer jeito na presença de Deus. Preguei domingo, quem estava aqui viu. O texto do capítulo 16 de Levítico começa como? Depois da morte dos 2 filhos de Arão. Onde que aqueles rapazes morreram? No lugar santo. Fazendo o quê? Entraram lá. Desobediência. Aí Deus falou, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a entrada no lugar santo. Tem que tomar banho, se santificar uma semana, sangue do cordeiro, sangue de bode, volta, lava, troca roupa. Meu irmão. Disciplina, né? Hã? Disciplina. Tinha que ter disciplina lá ou não? Tinha. Banho, roupa, olha, tira as vestes todas cheias de glória e coloca roupa de linho fino. Olha, Deus é tão detalhista. Olha que coisa. Coloque as suas ciroulas debaixo das vestes para que a sua vergonha não seja exposta quando você subir no altar. Deus está dando orientação até qual é o tipo de roupa íntima que o sumo sacerdote devia usar para ele poder subir no altar e entrar no lugar santo. E as pessoas não entendem a questão do caráter de Deus, como se Deus fosse nos aceitar simplesmente porque Ele nos ama. De qualquer jeito. É imerecida a graça? É. Tem alguma coisa que nós fizemos? Não tem nada que você pode fazer. Deus te ama e ponto. Mas você precisa entender que existem coisas que você pode fazer que vão facilitar, que vão abrir caminhos para que a graça de Deus se manifeste na sua vida de uma forma. Você já viu aquela passagem que fala assim: o homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura? Você já viu pessoas falarem que quem não vem pelo amor vem pela dor? Coisas desse tipo. Então, quando uma pessoa ela entende os meios da graça, ela não vai precisar sofrer um bocadão para ela poder entender o que todo mundo já sabe, que conhece a Deus. Então, se esperamos crescer, devemos iniciar um curso de ação conscientemente escolhida, que inclua tanto a vida espiritual como em grupo. Essa é a finalidade das disciplinas espirituais. Por que hoje existe um movimento aí dos desigrejados, daqueles que acham que pode servir a Deus longe da igreja? Irmão, isso é satânico, isso não existe. Não existe membro separado do corpo. Me fala, o que acontece se você cortar qualquer parte do seu corpo? Vai fazer falta. Vai acontecer o quê? Ele para de ser bombeado, arraigado de sangue e morre, não é, doutor? É ou não? Então vamos para o mundo espiritual. Não, eu posso servir a Deus sem o corpo místico da igreja? Não pode, irmão. Lá no YouTube, não, eu estou assistindo cultos no YouTube, estou no Facebook, conversa. Lá no YouTube você assiste, igual a Sofia, ela começa a assistir um programinha lá no YouTube. Quando ela não gosta, ela para o vídeo e pega outro. Aqui na igreja não, você senta aqui, filho, a paulada vai vir no teu lombo, você gostando, não gostando, se você tiver afim, se você não tiver afim, você não sabe o que você vai ouvir aqui. Nem eu escolho o que eu vou pregar. Então, você entende que
esse processo, ele acontece individualmente e em grupo. Por isso que nós precisamos um dos outros. É o corpo místico da igreja, o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, e todo corpo que está ligado, ele vive, ele cresce. Não fazemos nada mais do que receber um dom. Não obstante, sabemos que as mudanças são reais. Sabemos que são reais porque verificamos que o espírito de compaixão que outrora achávamos tão difícil, agora é fácil. Na realidade, difícil seria estar cheio de amargura. O amor divino entrou na nossa disposição interior e assumiu o controle dos nossos padrões e hábitos. Nos momentos desprevenidos, brota do santuário interior da nossa vida um fluxo espontâneo de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23 que fala dos frutos do Espírito. Então, o que é fruto? O dom do Espírito foi colocado na terra do teu coração para que ele produza os frutos do Espírito. Por que na Nazareno nós não tratamos a oração em línguas, o dom de oração em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo? Porque dons e vocação são irrevogáveis e independem da sua vida com Deus. Quem tem o dom, pecado, sem pecado, mas o fruto não. O fruto do Espírito, ele é gerado pelo teu relacionamento com Deus. E não há evidência maior da sua vida com Deus do que as evidências do fruto do Espírito na sua vida. Não é o dom que fala, porque a Bíblia fala: Senhor, Senhor, em teu nome falamos em línguas, curamos enfermos. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos. Ué, mas como é que o cara tem o dom? Porque Deus dá dons, não por merecimento. Deus dá os dons segundo o critério que Ele julga necessário para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo da igreja. Então, pastor, uma pessoa pode ir para o inferno orando em línguas e interpretando. Uma pessoa pode orar em línguas operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tem um livre-arbítrio para usar o dom da maneira que ele usa. Dom e vocação é irrevogável e sem arrependimento. O que quer dizer isso? É dom, filho. Deus deu, Deus não toma. E você usa o dom. Olha, Deus está usando fulano. Não, é o fulano que está usando o dom de Deus. Olha, você viu, Deus usou fulano. Não, Deus não usou não. Deus dá o dom para você e você usa. Cabe a você escolher o caminho que você quer. Sim. Agora você pode usar o dom para a glória de Deus, você pode usar o dom para a sua própria glória, e você pode usar o dom para a glória de Satanás, você pode usar o dom para ganhar dinheiro, você pode usar o dom de muitas formas. Só que a Bíblia diz que Deus um dia vai pedir conta de todos os nossos dons. A necessidade cansativa de ocultar dos outros aquilo que somos interiormente já não existe quando você está cheio de Deus. E não temos de nos esforçarmos para ser bons e generosos. Nós vamos ser bons e generosos naturalmente. Difícil seria refrearmos de sermos bons e generosos, porque a bondade e a generosidade fazem parte da nossa natureza quando nós estamos cheios de Deus. Assim como os movimentos naturais de nossa vida outrora produziam lama e lodo, agora eles produzem o fruto do Espírito. Shakespeare escreveu: a qualidade da misericórdia não é forçada, nem o são qualquer das virtudes espirituais, uma vez que elas assumam o comando da personalidade. Disse Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quando é dentro, é natural, é real e verdadeiro. Eu não preciso forçar. Por isso que, se você estiver dentro da igreja e não se converter,
depois de algum tempo dentro da igreja, você vai detestar tudo. Você vai achar tudo. Por quê? Porque o coração não é de ovelha, é coração de lobo. E ovelha gosta de uma coisa e lobo gosta de outra. Agora coloca um lobo comendo grama. Depois de um ano, o que você acha que ele vai? Como é que ele vai? Imagina um lobo vegano. Imagina um lobo vegetariano. Você acha que como é que vai ser? Hã? Imagina um Mato Grossense vegano, né? Lugar que nego come carne nesse centro-oeste aqui. Então imagina, irmão. Deus tem que operar dentro. Então, o caminho da morte, transformar as disciplinas em leis. Aqui começa um outro assunto muito sério. Por quê, pastor? Por quê? Porque às vezes as pessoas vão para a religião, religiosidade, quando você pega as disciplinas espirituais e tornam elas leis. Pastor, explica melhor. Se você for em Mateus 5, a partir do verso 19, Jesus estava conversando, dando aula lá, né, Sermão do Monte. Aí ele fala assim: o que a lei diz? Não matarás. Aí ele falou: eu, porém, vos digo. O que a lei diz? Não cobiçarás. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está falando ali? Não é o ato em si que tem valor. Tem gente que vai dar o dízimo e a oferta. Um estrangeiro. A Bíblia fala o quê? Dá não, filho. Deus não recebe isso. Por quê, pastor? Porque não é o ato, não é o dinheiro. É gratidão, é amor, é expressão de gratidão a Deus por tudo que Deus tem dado. Tem gente que acha assim que não é o ato. É o amor, querido, é a intenção do seu coração em fazer as coisas para Deus, é disso. Só que tem gente que quer pegar as disciplinas espirituais e colocar como uma lei. Os fariseus faziam isso? Sim. Muito bem. Jesus falou o que para eles? Hipócritas. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Tornam a religiosidade, quer dizer, vira aquela, engessa aquele negócio. Então as disciplinas espirituais visam o nosso bem. Elas têm por finalidade trazer a abundância de Deus para a nossa vida. E a abundância aqui não é riqueza de dinheiro, não, irmão. É a virtude de Deus, a abundância de Deus, a vida eterna de Deus, que a vida eterna começa no dia que você aceita Jesus. Então é possível, contudo, torná-las em outro conjunto de leis que matam a alma. Os fariseus pegaram lá, criaram 600 e poucas leis. Quantos mandamentos Deus deu? 10. Eles conseguiram meter de 613 leis lá no negócio. E Jesus fez 2. E aí Jesus achou que 10 era muito. Reduziu mal um pouco, falou: não, vamos reduzir tudo para 2. Ame a Deus acima e ame o teu próximo como a ti. Não faça para ninguém aquilo que você não quer que faça para você. Faça para as pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Tão simples, mas tão complicado. É possível, contudo, torná-las um conjunto de leis que matam a alma. As disciplinas dominadas pela lei respiram a morte. Não adianta você orar por obrigação, jejuar por obrigação, dizimar e ofertar por obrigação, trabalhar na casa de Deus por obrigação, fazer as coisas para Deus por obrigação. Não é isso que Deus quer, não. O que Deus quer, pastor? Amor. Dedicação por amor. Aí você vai lá para 1 Coríntios 13. O que diz lá? Passarei a falar de um caminho sobre modo excelente.
E aí ele começa a falar do amor em 1 Coríntios 13. Não adianta nada, irmão, se você não tiver amor. Jesus ensinou que devemos ir além da justiça dos escribas e fariseus em Mateus 5,20. Aqui está falando de dízimo. Os escribas e os fariseus, eles davam dízimo até da hortelã e do cominho. Jesus falou assim: vocês não devem deixar de fazer isso, mas presta atenção, se a justiça de vocês não exceder a justiça deles, vocês não servem. Por quê? Porque não é a questão do dinheiro, é a questão do princípio, da motivação que envolve, da gratidão que envolve. Eles estavam comprometidos em seguir a Deus de uma forma para a qual muitos de nós não estamos preparados. A viuvinha, você sabia que ela não precisava dar dízimo? Nem os órfãos? Tinha 2 gasofilácios no templo. Um era o normal para a igreja e um era para as viúvas e os pobres. Na verdade, ela ia lá no culto e ela tinha que receber. Mas ela, daquilo que ela não tinha, ela foi lá e deu 2 moedinhas. E isso tocou o coração de Deus. Porque não é o valor. Quem deu mais? Os ricos. Deram grande quantia. Não, quem deu mais foi ela. Porque todos deram da sobra. Ela não, ela deu tudo que ela tinha. Porque Deus olha a motivação e a intenção daquilo que você faz. Então, um fator, contudo, era sempre central: a sua justiça, exterioridade. Os fariseus, tudo deles era o quê? Exterior. Jesus falou que eles eram como sepulcros, por fora lindo, mas dentro podre. Um dia Deus levou um profeta e abriu as paredes, numa visão, e mostrou para o profeta tudo que os sacerdotes estavam fazendo lá escondido dentro do templo. A justiça deles consistia em controlar as aparências externas. Por isso que esse negócio de não corte o cabelo, não pinte o cabelo, não use saia, não use calça, blá 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 blá, não. Isso é costume, né? Hã? Costume. Isso é costume. Onde que está o problema? Na roupa? Não, na sensualidade. Entenderam a diferença? Sabe onde está o problema? É na forma como você se veste para chamar a atenção de um homem ou de uma mulher. O problema não é a calça ou a saia. Eu já vi mulheres de saia tão justas, aquela tal de tubete, tubinho, sei lá o nome daquilo, que para mim é mesmo pior do que uma calça. O problema não é a calça ou a saia, o problema é a motivação que você tem em usar aquela roupa. Mulheres que se vestem para chamar a atenção de homens, homens que se vestem para chamar a atenção de mulheres. O problema de Deus não é você ir lá na academia fazer exercício, ou emagrecer, ou ficar forte ou magro, não. A motivação do teu coração. Não, eu quero ficar forte, bonito, por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou forte e, como eu, difícil lidar com essa situação. Muita beleza. Aqui, não é, amor? Não é, pai? Qual que é a motivação? Tá meu pai e minha mãe, 2 pessoas testemunhando o que eu estou falando. Então presta atenção, as aparências, muitas vezes incluindo a manipulação de outras pessoas. Jesus foi misericordioso com os pecadores. Mas irmão, você quer ler a Bíblia? A dureza de Jesus é os 7 ais contra os fariseus. Deus abomina a hipocrisia de gente que parece. Por que Jesus não amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha aparência, mas não tinha frutos. E ele amaldiçoou e ela morreu. Aquilo é uma mensagem para gente que tem uma aparência, mas quando você chega bem pertinho, dá até medo. Até que pontos temos ido além da justiça dos escribas e fariseus? Pode ser visto no quanto nossa vida demonstra a obra interna de Deus no coração. Ele produzirá resultados externos. É lógico, começa onde? Dentro. Mas aonde que vai? Fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para
Então não adianta você ter uma aparência de santidade e ser um lixo. E também não adianta. A coisa é dentro da gente. Tem que mudar de dentro para fora. É fácil, em nosso zelo pelas disciplinas espirituais, torná-las na justiça exterior dos escribas e dos fariseus. Quando as disciplinas se degeneram em lei, elas são usadas para manipular e controlar pessoas. Tomamos ordem explícitas e a usamos para aprisionar os outros. Você cria um monte de normas que prende uma pessoa. O resultado de tal deteriorização das disciplinas espirituais é orgulho e medo. Ou faz porque tem medo, ou faz por orgulho, por autoaceitação. O orgulho domina porque chegamos a crer que somos o tipo certo de pessoas. Você conhece crente que se acha? Fez para mim, fez para Deus. Eu conheço uma ovelha que usa muito essa frase. Fez para mim, fez para Deus. O medo domina porque o poder de controlar os outros traz consigo a ansiedade de perder o controle e a ansiedade de ser controlado por outros. Ou se quisermos progredir no caminhar espiritual, de sorte que as disciplinas sejam bênção e não maldição, devemos chegar em nossas vidas ao lugar onde depomos a carga eterna da necessidade de dirigir ou de ser dirigido pelos outros. Essa necessidade, mais do que qualquer outra coisa, leva-nos a transformar as disciplinas espirituais em leis. Uma vez que criamos uma lei, temos uma exterioridade pela qual podemos julgar quem está à altura e quem não está. Vira uma régua, né? Sem leis, as disciplinas são, antes de tudo, uma obra interna. E é impossível controlar uma obra interna. Entenderam a diferença ou não? Estão entendendo? Se você cria uma lei, o que acontece? Ela vira um padrão de medida de quem consegue ou não chegar lá. Mas se aquilo que você está vivendo é dentro de você, por Deus e pelo Espírito Santo, é aquela história, você faz para os homens ou faz para Deus? Para Deus. Não, se você faz para homens, você vai esperar o quê? O pastor Júlio não me vê, pastora Edilene não me enxerga, a igreja não dá valor em mim. Está fazendo para quem? O pastor Júlio. O pastor Júlio. Então, se o pastor Júlio e a pastora Edilene não elogiam, aí eu fico doente. Mas se você está fazendo para Deus, quem importa? Então, quando a obra é dentro de você, ela não pode ser controlada. O amor pelas coisas de Deus não pode ser controlado por ninguém. Quando verdadeiramente cremos que a transformação interior é obra de Deus e não nossa, por isso que presta atenção, o que eu faço para Deus, eu e a minha esposa, cara, isso aqui não é obra de Deus. É a minha obra que eu faço para Deus. A obra de Deus é a mudança dele em mim. A coisa mais gostosa que tem para mim é quando alguém fala, cara, como você mudou? Tem muita coisa para mudar ainda, viu, irmãos? Eu não estou falando que eu estou pronto, não. Todos nós, né? Mas é tão bom quando alguém fala, rapaz, como você mudou, como você é diferente. É essa a obra de Deus. Então, quando você para de ouvir assim, as pessoas falarem, como você mudou, como você está diferente, se você não está ouvindo isso das pessoas que estão ao seu redor, sabe o que está acontecendo? Nada. Mas quando você está dentro do propósito de Deus, as mudanças elas vão acontecer e às vezes você nem vai perceber. E as pessoas vão falar, nossa, como você está diferente? Como você mudou? Essa é a obra de Deus. É o quanto você se parece com Cristo. E é isso que você tem que almejar. Pastor, vamos jejuar 40 dias, 30 dias, 21 dias. Qual que é o alvo? Mudança, transformação. Você acha que eu oro jejum por dinheiro, por bens, por coisas? Não, irmão. A oração, o jejum e a meditação da palavra é para que Cristo... Gratidão.
Não, para que Cristo mude a minha vida. Mude como? Dentro de mim, para que eu me torne semelhante a Cristo. Para que, tem um livro que eu li, muito lindo, se você um dia quiser ler, chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse homem, esse livro é verídico, eu li na minha pós-graduação de missões. Ele era tão parecido com Jesus, que quando as pessoas viam ele, elas achavam que era Jesus. Isso aconteceu, foi lá na Índia. O Apóstolo dos Pés Sangrentos é um livro muito bonito. Sinceramente, um dia ele foi na casa de um pastor, que ele queria conversar com o pastor. A secretária do pastor foi atender a porta, ela voltou aos prantos e o pastor falou: o que foi? Ela disse: Jesus está aí batendo na porta. Mas não era Jesus, era ele. Ou melhor, era Jesus nele. E ele só andava descalço. Ele fez um propósito com Deus, ele não usava calçado, só andava descalço. Por isso o apóstolo dos pés, que ele andava para todo lugar a pé. Então a obra é interna. Então podemos dar descanso à nossa paixão por endireitar a vida dos outros. Devemos estar conscientes de quão rapidamente podemos agarrar ou aquela palavra e transformar em lei. No momento em que assim procedemos, qualificamos para o severo pronunciamento de Jesus contra os fariseus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. Em questões assim necessitamos das palavras do apóstolo Paulo embutidas em nossas mentes. Não tratamos da letra, mas do espírito. É que a letra da lei conduz à morte da alma, 2 Coríntios 3,6. Ao entrarmos no mundo interior das disciplinas espirituais, sempre haverá o perigo de torná-las em lei, mas não estamos abandonados ao nosso próprio invento, dos nossos próprios desejos. Jesus Cristo prometeu ser nosso professor, orientador e guia sempre e sempre. Sua voz não é difícil de ser ouvida, não é difícil entender as suas instruções. Se começarmos a calcificar o que deveria permanecer vivo e crescente, ele nos dirá, e podemos confiar em seu ensino. Se nos desviarmos para alguma ideia errada ou prática errada, ele nos conduzirá de volta. Se estivermos dispostos a ouvir o instrutor celestial, receberemos a instrução de que essa é a introdução da nossa matéria. Tá? Até aqui só a introdução, para você entender do que nós vamos tratar. Disciplinas espirituais. Então você precisa orar, jejuar, meditar, servir, dizimar, ofertar e oferecer os teus dons. E você precisa entender que tudo isso são meios da graça que Deus concedeu aos homens, para que a graça de Deus possa ser abundante. Por isso, eu encerro aqui com aquele texto que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus. Agora, como que ela opera? Quais são os meios? Como é que eu posso abrir portas da graça para a minha vida? Sem comprar, sem trocar, sem negociar. Nós precisamos praticar disciplinas que o próprio Cristo nos deixou. Olha, façam isso e vocês construirão sua força. Você constrói a sua força espiritual exercitando na piedade. É igual uma atleta que vai na academia e começa a levantar pesos e corre e pedala e nada. O que vai acontecer com uma pessoa que está se exercitando em algo? Ele vai criar músculos, resistência. No mundo espiritual é a mesma coisa. Conforme você entende que os exercícios da piedade, as disciplinas espirituais, são meios pelos quais você
cresce e se fortalece na graça e no conhecimento, tanto quanto melhor será a tua caminhada, a tua evolução espiritual, o teu aperfeiçoamento espiritual e a transformação do caráter de Deus dentro de nós. Vamos ficar em pé? Pai, nós te agradecemos, bendizemos, louvamos. Obrigado, Deus, por esta aula de hoje. Continue falando ao nosso coração, aqueles que vão estar vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, que o Senhor possa usar, a Deus, esta aula para ensinar, motivar, treinar, abrir o entendimento, que o Senhor continue nos trabalhando. Nós reconhecemos que somos um barro nas mãos do oleiro, sabemos que o Senhor está forjando a sua obra em nós, formando, dando forma em nós, por isso nós te agradecemos. Agora leva-nos ao nosso lar em paz, em segurança, debaixo do teu poder, da tua bondade, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, até quinta-feira, o nosso culto de oração. Vai lá, pastor.